Olá, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma das coisas também que pode causar ansiedade, que é a hiperconectividade ou a superconectividade, uma linguagem mais simples do que acontece no nosso dia a dia e deixa a gente ansioso, né? meio estranho. E eu já quero entrar no vídeo, mas antes, você sabe como é que é, eu vou pedir para você, gente, vamos lá, deixa um like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, mano, eu preciso que você se inscreva no canal, por quê? Porque eu quero monetizar esse canal, pô, entendeu? Então, para você apoiar o canal, só se inscreva nesse canal, porque eu preciso de 1000 inscritos, então me ajuda aí e tamo junto. Mas vamos pro vídeo, sabe que aqui eu não gosto de enrolar, que eu gosto de conversar sobre saúde mental. Então eu separei esses vídeos em 5 passos, vamos lá, coloquei 5 passos aqui, deixei aqui no bloco de notas, porque minha mente, você tá ligado, minha memória tá osso. Então a questão da hiperconectividade, a gente tem que fazer um paralelo, quando a gente fala sobre ansiedade, eu acredito que eu vou fazer muitas aulas nesse sentido aqui, muitos vídeos, e a gente tem que fazer um paralelo a por que é natural os nossos seres humanos sentir ansiedade. Lá atrás, né, quando a gente era coletores-caçadores, né, os primeiros seres humanos, quando eles eram coletores-caçadores, a ansiedade ajudava no sentido de alerta, era como se fosse um alarme interno, aonde quando aparecia, por exemplo, um predador ou algum perigo, o corpo falava, age, entendeu? Vai, age. Então a pessoa, né, o ser humano tinha que ir lá e agir. Então isso era muito bom. Só que trazendo para o nosso dia de hoje, isso está acontecendo a mesma coisa, né? Só que não tem predador, ok? Não tem predador, não, pelo menos não o urso, né? Tem outros predadores, mas enfim, mas não tem esse perigo todo como tinha lá atrás, só que a gente está tendo as mesmas consequências, né, da ansiedade, porque uma da ansiedade, se não me engano, é você começar a ter a respiração acelerada, você começa a ficar, né, os músculos ficar rígidos para correr, então você começa a ficar trêmulo, então é isso, né, e a gente está tendo essas consequências sem perigo nenhum, e isso faz mal a longo prazo, porque lá atrás isso acontecia só com pouco tempo, entendeu? Lógico que eles falavam onde que não tem predador, e eles ficavam num lugar onde que não tinha predador. Só que hoje a gente, tá cercado disso a todo tempo, pô. Então você tá na sua casa, tem comida na geladeira, tem tudo, e você tá ainda sentindo essa consequência, né, essa ansiedade, esses sintomas, ok? Então aqui para mim a gente entrar aqui já na primeira questão, já deixei aqui, primeira coisa, superconectividade, notificação constante. Cara, realmente, tem até aquele, se eu não me engano, qual é o nome daquela série do Netflix? Que fala, o dilema das redes sociais, que ele fala sobre isso, né, a questão da notificação, que os aplicativos, como eles vendem muita publicidade, eles querem que você esteja lá dentro para que eles possam vender publicidade para outras empresas, né? Porque eles precisam que você esteja conectado, então eles ficam tipo, vem, olha aí, olha o que está acontecendo, olha aí, tranquilo. Eu lembro disso que até eu vendo e-mail esses dias, eu vi lá no Facebook, cara, tal pessoa comentou não sei o que, quando eu vou ver não tem nada a ver comigo, mano, é tipo uma notificação para que eu possa entrar na plataforma. Só que isso é ruim, por quê? Porque você toda hora tá lá, entendeu? Toda hora você está se conectando, toda hora você está, né? E aí às vezes você pode perguntar, né? Porque a resolução desses problemas aqui, né? Das possíveis soluções, é só você fazer uma engenharia reversa. Eu vou estar falando dos problemas aqui, vou estar conversando um pouco sobre cada um deles com você. Só que você pode fazer engenharia reversa, né? Fazer o contrário, ok? Então, nesse caso da notificação, é um problema. O que você pode fazer? Talvez tirar umas notificações de alguns aplicativos que você use para que você entre neles somente quando você quer. Não que eles fiquem te dando um alerta. Vem, entendeu? Então você poderia dar essa equilibrada. Outra coisa, que é comparação nas redes sociais. Essa daqui acho que, essa daqui é a pior, velho. Que causa essa ansiedade, essa conexão aqui, tipo, se comparar, mano, mas eu acho, mano, sinceramente, cara, falando assim com você aqui, que eu acho que é meio impossível a gente não se comparar. Nós sempre se comparamos um com o outro, cara, é natural a comparação, até porque eu lembro quando eu era mais novo, eu era muito feliz, cara, e depois eu fui entender por que eu era tão feliz, porque a minha comparação, ela era limitada
entre os amigos que eu tinha, né? Entre as pessoas que eu vivi. Então, podia contar no dedo, pô. Tipo, tinha 20 pessoas para me se comparar. E como todos nós tínhamos a mesma condição financeira, então não tinha muito que o outro fazer inveja no outro ou querer falar, porra, minha vida tá uma merda porque a vida dele tá boa. Não, tá ligado? Às vezes eu falava, porra, que tênis legal, eu queria aquele, mas era só limitava nisso, entendeu? Então eu falo, mano, que eu era muito feliz por causa disso, né? Quando eu era jovem, né? Hoje eu sou muito feliz, né? Mas naquele tempo, é só pra fazer uma comparação aqui, eu acho que é legal. Só que hoje, cara, com a rede social, meu... eu fico imaginando, mano, um pobre que segue o Cristiano Ronaldo, velho. Porra, ele sente que... Não tem como você sentir que a sua vida é boa, mano. Por quê? Porque você olha o Cristiano Ronaldo andando de jatinho pra lá e pra cá, mostrando aquela garagem de não sei quantos carros, e você fala, porra, eu tô vivendo a vida errada. Você olha pra você e fala, porra, eu tô vivendo a vida errada. O pessoal que segue esses grandes influencers da internet, né? E esses grandes influencers, eles sabem disso, cara. Eles sabem disso, que você se compara com a vida dele. Eles sabem disso. E eles tornaram isso um negócio. Né? Eles tornaram isso um negócio. Eles sabem que, tipo, eles literalmente querem vender a vida deles pra você. Pra que vocês queiram ter a vida deles. Porque as pessoas queiram ter a vida deles. E eles vão sempre vender uma solução. Entendeu? Eles criam o problema. Qual o problema? Sua vida não é igual a minha. Aí, tipo, qual que é a solução? Você quer uma vida igual a minha? Aí eles vão te vender produtos que eles têm parceria, eles vão vender várias coisas para fazer você querer ter a vida deles e comprar essas coisas, porque isso também você pode reparar também, porque as publicidades também geram muito dinheiro com essas pessoas famosas. Porque, tipo, a pessoa fala, não, até no caso do Cristiano Ronaldo, é porque né? Eu quero comprar uma chuteira porque é do Cristiano Ronaldo. Só por causa que o Cristiano Ronaldo, então, tem essa comparação de querer ser ele, sabe? E, novamente, né? Everton, como que eu consigo lidar com isso, cara? Só fazer engenharia reversa, meu. Né? Só fazer engenharia reversa, tentar nos comparar. Entender que, tipo, a vida dele é essa, porra, que legal. Mas, enfim, né? Então, essa questão da comparação, ela é muito ruim mesmo para trazer uma ansiedade. Porque eu acho que no final do dia... O problema dela é que você sente que a sua vida é ruim, sente que a sua vida não é boa e você fica triste, pô. Porque você anseia em ter aquela vida e você não tem. Eu costumo dizer, cara, pra te ajudar aqui, que é o seguinte, você pode, ao contrário disso, usar a gratidão. Como assim a gratidão, Everton? Se comparar. Lembra que eu falei que é uma parada natural? Se comparar é natural. Né? Só que você também poderia se comparar em outros casos, com pessoas que talvez tenham menos que você. Por exemplo, se você olhar para a Ucrânia hoje, você vê aquele pessoal lá, porra, mano, desolado, sofrendo bombardeamento constante nas suas casas, né, nas suas cidades, e você fala, caramba, mano, na minha cidade já é ruim, mas não tem bomba caindo aqui. Então, porra, não é que... Minha vida não tá tão boa, mas tá melhor do que a desses pessoal aí, tá ligado? Então você começa a ficar mais grato com a sua vida. Ou você olhar o pessoal na África, até mesmo no Brasil, mano, não precisa nem muito longe, mas tem situações do Brasil de pessoal que não tem nem saneamento básico, aquelas coisas todas, e você tem uma casa linda, cara, e eu acho que quando você se compara com pessoas que não têm, você tende a valorizar mais o que você tem, entende? Ou até mesmo falar assim, porra, tem o movimento dos pés, né, mano, que legal. Tem pessoas que não tem, cara. Imagina como que seria você querer ir num lugar e não pode. Aí você começa a pensar, falar, pô, realmente eu tenho que ser grato, né, cara? Então, o sentimento muda. Em vez de você olhar pro Cristiano Ronaldo e se sentir um merda, você vai olhar pra essas pessoas que, infelizmente, estão nessas condições, que você fala assim, mano, tenho sorte de ter isso. Então, isso gera gratidão e até empatia de querer ajudar essas pessoas. Então, tem que mudar. Comparação natural, mas usa ela pro seu bem, ok? Outra coisa, que é um estímulo constante e sem descanso para relaxar a mente. Porra, isso daqui é foda. Né? É um estímulo, né? É aquela parada que eu falei, acho que no primeiro, que é tipo as notificações. É muito estimulado, você sempre tá, vamos, pra lá, pra cá, e você sempre tá, sempre... E o cérebro, cara, não descansa, velho. O cérebro fala, porra, calma aí, né? Fica tranquilo aí, porra, descansa, né? Vi esses dias, tá na minha cabeça aquele vídeo da rede social de Jamás. Então a gente tem que descansar, pô. O cérebro, né? A gente fica muito querendo o tempo todo. E tem que lembrar, mano, que nós somos seres biológicos. Não tem jeito, né? Então o nosso cérebro, ele tem um funcionamento que ele vai funcionar bem. Se a gente ir contra isso, vai ser ruim.
sabe? Então a gente tem que descansar, mano, tem que ficar toda hora sendo estimulado pela essa hiperconectividade, isso torna ruim, isso não relaxa o cérebro, pô. Né, conheço o caso de pessoas que, tipo, que fica na rede social, por exemplo, até 4 horas da manhã e tem que acordar, por exemplo, 7 horas para dormir, mano. 7 horas para trabalhar. Como é que uma pessoa dessa vai ter saúde mental, velho? Eu fico me perguntando. Como é que pode, mano? Vai viver uma vida de zumbi, velho. Não é possível, mano. Não tem como. Então é bom tirar esse estímulo um pouco e descansar, pô. Sabe? Somente descansar é o que os filósofos chamam de contemplação, né? Tipo, só contempla, sabe? A existência. Contempla, vê uma árvore, tenta enxergar uma árvore e falar, porra, que legal uma árvore, né? Porra, é interessante pra caramba. Ler um livro também ajuda bastante também. Então, enfim, mas isso daqui que eu tô falando só os problemas. É você que vai arrumar soluções fazendo a engenharia reversa. Em vez de ter muito estímulo, você vai diminuir o estímulo e tentar relaxar. Uma coisa também que ajuda muito é tipo yoga, meditação. É muito bom, cara. Muito bom mesmo e com certeza vai te ajudar. Outra coisa é o medo de ser excluído, que também é uma consequência da hiperconectividade. Como você está muito conectado, você acaba, querendo ter medo de ser excluído, né? Tá, ainda mais na rede social. Que eu já vou até entrar no último, porque os dois estão juntos, que é a necessidade de aceitação, que é a última aqui, esse último ponto que eu queria falar com vocês. O medo de ser excluído está ligado entre os dois, né? Porque hoje as pessoas sentem a necessidade, tipo, de ser aceito. Novamente é natural, tá? É natural a gente querer ser aceito. Só que, novamente, mano, quando você tem um ciclo pequeno de pessoas físicas que você mora, para você ser aceito ali é muito mais tranquilo, porque você entende a real. E quando você também está numa relação ali pequena, física, você entende de fato o que é real e o que não é real. Na internet isso já, o que é real na internet, velho? É muito difícil de entender, eu tô dizendo em relações, né? Com outras pessoas. É muito diferente, mano, de você entender o que é real, o que não é. Okay? Então, quando você fala, eu quero ser aceito do quê? Aceito do quê? Tipo, entendeu? É muito subjetividade, você tem que ficar, sabe? E isso vai te trazendo o que? Ansiedade, porque você quer ser aceito do quê? Eu quero ter 1 milhão de seguidores, mas 1 milhão de seguidores significa que 1 milhão de pessoas gostam de você? Não. 1 milhão de seguidores talvez signifique que esse 1 milhão de pessoas é seu amigo? Não. 1 milhão de seguidores significa que essas 1 milhão de pessoas gostam de você? Não. Então, cara, por que você quer ser aceito? Por que isso talvez seja tão bom? Por que você tem medo de ser excluído? Entendeu? Porque quando você está no ciclo de pessoas físicas, mesmo assim, que você está numa relação física mesmo assim, aí você fala, eu tenho medo de ser excluído, porque se eu sou excluído aqui eu vou ter amizade com quem? Então, aí você começa a ter atitudes, é muito mais fácil ter empatia. Agora, na rede social, entendeu? A maioria dessa ansiedade que a gente sente hoje, né, em sua maioria, ela está, né, nos trazendo esse mal por causa das redes sociais. É meio que irreal, cara. Não é real isso. Mas o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é real e o que não é real. Ele é estímulo, entendeu? Então esse estímulo, pra nós, tipo, é a mesma coisa. Você pode até ver, não sei se você já notou isso, mas tem muita pessoa que, tipo, quando posta uma foto, se eu não recebi tanto de curtidas, então não foi legal. Novamente, mano, mas qual que é a diferença que vai fazer pra você, mano? Uma curtida ou menos curtida? Se não comentar, ou se a pessoa não tiver um engajamento na minha foto. Então, você, cara, quando você descansa? A pergunta que fica aqui, quando você descansa? Quando você vai ter uma saúde emocional, mano? Quando você vai viver pra ti? Quando que vai ser o suficiente? Sempre vai entrar naquilo que Schopenhauer disse, né? A ânsia de ter e o tédio de possuir. Cara, quando que vai, velho? Quando que vai ser... Não vai, né? Então acho que foi legal esse vídeo. Eu até queria também falar, acho que antes de falar eu esqueci de falar também ali no meio do vídeo, que eu também fiz um manual
que eu fiz baseado na filosofia de Epicuro, que pode te ajudar. Eu tenho certeza que se você tem depressão ou sintomas de depressão ou ansiedade, vai te ajudar, porque é um manual que eu fiz da vida simples. Como a vida simples, descomplicada, vai te ajudar a lidar com essas coisas. E o preço do manual é super acessível, vai te ajudar. E se você tiver qualquer coisa, me dá um toque e, por favor, engaja com o vídeo. Pô, se inscreva no canal, curta aí. Vamos embora. Então, te vejo no próximo vídeo, hein? E faça a engenharia reversa, que vai te ajudar muito.